João 18, de 12 a 14, diz assim: Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-o e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, um sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Bendito seja o Deus de Israel. Perceba, Jesus sai do jardim direto para o tribunal. Jesus vai ser julgado, né? É a prisão, nós entendemos que é a prisão de um inocente. Jesus não era culpado por tudo aquilo que estava sendo colocado sobre ele. Muito pelo contrário, ele estava fazendo o bem daquele povo. Ele estava cuidando do povo, ele estava fazendo tudo aquilo que Deus dissera que ele tinha que fazer. E aqueles políticos também tinham que fazer, né? Eles foram colocados lá como autoridade. No Antigo Testamento, a gente vai perceber que eles precisavam cuidar do povo, alimentar o povo, ter cuidado para com eles, né? E o que eles estavam fazendo era justamente o inverso disso. Eles estavam com medo de perder o poder, né? Então, a gente percebeu lá na oração sacerdotal, Jesus com os discípulos no Getsemane, ele vai sair da sua oração, vai encontrar com os discípulos, né? E vai ser traído por Judas, nós percebemos isso, vimos esse estudo, e ele vai ser entregue aos soldados. Aqui começa todo o momento das humilhações voluntárias de Jesus. Jesus se entrega para passar por tudo isso, né? E o fim, a gente sabe que vai culminar na cruz. Então, João, ele vai enfatizar aqui o controle soberano de Jesus, que ele está no controle de todas essas coisas, né? Mesmo diante da traição e da prisão, Jesus ele continua tendo, né, toda a autoridade, nada escapou das mãos dele, né? Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus sabia como ia acontecer, e ele estava esperando Judas chegar, né? Então eu falei para vocês que a escolta ali, uma corte, vai ter próximo de 600 soldados, né? Então, olha a quantidade de pessoas que foram para prender Jesus. O verso 12, nós lemos que prenderam Jesus e o amarraram. Manietaram e amarrar as mãos, né? Deixaram ele preso. O que é interessante é que, apesar de não ter oferecido resistência, Jesus ele é tratado como criminoso. Ele não é simplesmente conduzido até a presença do sumo sacerdote. Eles fazem questão de amarrá-lo como alguém perigoso. A quantidade de homens, eu falei para vocês, né? Aproximadamente 600 soldados, eles estavam com medo de uma rebelião do povo, certo? Então imagine que tinha muito mais de 600 pessoas em Jerusalém. Se todo mundo se rebelasse, ia ser algo complicado, né? O verbo amarrar aqui fala sobre humilhação também, né? Ele ser amarrado, manietado. Fala aqui da intenção de desonrá-lo diante da presença dos judeus. Porque quando você leva um homem amarrado, lembra do rei que sempre vai amarrado? Quando ganha-se a guerra, né? Quando Paulo descreve ali a nossa vitória em 1 Coríntios, ele fala, né? Que cheiro de vitória para os que venceram e cheiro de derrota para os que são vencidos. Ele está falando das flores que são lançadas sobre os vencedores. Quando entra a carreata dentro da cidade, eles vão jogando flores. Na frente vem o exército vencedor. E atrás vem quem? Vem os manietados, os derrotados. Todos. E o último é o rei sendo arrastado. Então, aquele cheiro das flores era um cheiro de quem era vitorioso. E quem estava vindo atrás sentia o cheiro de rosas pisadas, né? Mas aquilo para eles era absoluta derrota. Então, levar Jesus manietado é um ato político. Para demonstrar que ele era, de fato, alguém que estava se insurgindo contra o sistema. O que é que na história sempre foi feito com aquele que começava a ter poder? Matava-se, né? Então, todo o contexto aqui, a gente sabe que a mão de Deus está levando, né, Jesus para a cruz,
mas a gente também entende, né, que tem um contraste gritante aqui, né? O Filho de Deus que liberta os cativos, agora ele está preso pelos homens e sendo levado para ser interrogado. Se você olhar, tem muito a ver com Isaías 53:7. Essa entrega de Jesus, esse caminho que ele está seguindo. Então eu preciso entender, né, que Jesus é tratado aqui como alguém que está se insurgindo contra a política, tanto de Roma quanto de Jerusalém. Tanto com o pretório quanto a sinagoga. Os dois lugares estão com raiva dele. Os dois lugares veem Jesus como uma ameaça. Se você olhar Marcos 14, 48 e 49, diz assim: como contra um salteador saístes com espadas e porretes para me prender? Jesus fala isso, né? Marcos relata isso, né? Então é como se eu fosse um salteador, né? Que vocês estão me caçando. Vocês vêm com espada e porrete. Aqui é para você ter ideia da dimensão do processo da prisão dele. Que muitas vezes nos filmes é tratado como um lugar silencioso, que chegam 5, 6 só, né? Não, aqui é algo grandioso. Foi preparado, vocês que são especialistas nisso, foi preparado um cerco para prender. Pegaram uma pessoa que o conhecia, levam para ser identificado. Judas beija o rosto. E a partir do momento que beija o rosto, eles perguntam, né? Quem é Jesus o Nazareno? Então você tem todo um processo preparado. Se você olhar desde trás, quando Caifás diz que ele declara, né, que há de morrer um único homem por todo o povo, volte às páginas capítulo 11, que nós já estudamos. Você vai ver ele profetizar aqui dos versos 49. Caifás, porém, um deles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. A visão dele aqui não é espiritual. Não. A visão dele é política. Totalmente política aqui. Mas as palavras, quem colocou essas palavras na boca dele? Deus. O verso 51 diz assim: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer por toda a nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha que texto poderoso. Aí você vê que a mão de Deus está conduzindo até a política. E a gente fica assim, rapaz, coisa louca, né? Aí você vê, pensa um pouquinho, guardar das devidas proporções, tá? Eu não estou dizendo que as perseguições são espirituais, tá? Eu estou dizendo que tudo que está acontecendo aí, dessas perseguições, desses movimentos, em que presidente de outro país, em que presidente de Supremo, todas essas coisas que vão se movimentando, a gente pensa que está fora da mão de Deus, não está. Se a gente lê na Escritura, a perseguição de Faraó, Deus estabelece. E toda a autoridade é do Senhor. Pronto. Quando vão prender Jesus, Jesus fala: nenhuma autoridade foi dada a você que não tenha vindo de meu Pai. Entende tudo o que está acontecendo? Então, quando a gente percebe todos esses movimentos, ainda que sejam políticos, ainda que sejam de direita, de esquerda, eu não vou falar nada sobre isso aqui, porque a gente está falando sobre aquele que está por trás dessas coisas, que é muito maior e que movimenta a história, que movimenta tudo que está acontecendo. Então, quando alguém fala assim, mas houve guerra por causa da dureza do coração do homem, do seu próprio desejo de conquista, por não ver o outro como próximo, como aquele que Deus fez, como seu irmão e semelhança, né? Ele vai buscar guerra, tomar, pilhar o que é do outro. Mas isso é da queda. Mas também não significa que Deus não esteja por trás, fazendo com que toda a história seja do jeito que Ele está contando. E que a gente não consegue entender. O homem pilha, rouba, por causa da sua própria concupiscência. Mas a gente não sabe como é que Deus movimenta essa história.
Entende? Então, ele põe palavras na boca do sumo sacerdote para que ele diga que Jesus vai morrer por todo o povo. É quando você vai lá para trás em Levítico, você vai ver que tem um animal que todos os anos o sumo sacerdote imola e entra no Santo dos Santos e apresenta diante de Deus, por causa do pecado do povo, aquele sangue derramado. Então você tem toda a linguagem teológica do Antigo Testamento sendo cumprida em Cristo, de forma que o Antigo Testamento está sendo cumprido e a vontade de Deus está sendo estabelecida, apesar do coração de todos aqueles homens endurecidos e quererem matar Jesus. Quando você traz isso para a sua própria vida, você para e pensa assim, então quer dizer que todos os caminhos que eu segui, de alguma forma, as minhas escolhas foram minhas, mas elas estão sendo regidas de uma forma que a gente não consegue entender. Como é que isso acontece? Mas não há nada que escape, né? Se Deus é soberano, e nós acreditamos que Ele é, a sua soberania está sobre todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Inclusive a prisão de Jesus, né? E aí vem essa parte que eu queria falar para vocês. Por que levaram primeiro para Anás e não para Caifás, que era o sumo sacerdote, né? Anás foi sumo sacerdote do ano 6 ao 15. É como se ele fosse o deposto. Você viu o quanto ele tem poder ainda? Mas está o genro dele, né? Você entendeu o que é política? Você está vendo que eu estou tentando mostrar para vocês que é política? Como é que você vai levar para o sumo sacerdote que deixou o cargo? Pronto. Ele continua tendo poder. Ele botou um genro. A gente chama isso em política hoje como, quando um prefeito não pode mais se eleger, ele vai lá e elege o seu sucessor. Pronto. E por trás, ele continua mandando. É isso que a gente está tendo aqui. E a gente esquece, como crente, às vezes, de entender que a política, quando ela entra, normalmente é para isso. Não é para empurrar e ajudar a igreja. Normalmente corrompe. E segue seus valores corrompidos. Então, seguiram para matar Jesus aqueles que estavam vendo Jesus como uma grande ameaça. Então, Anás era uma figura de influência forte no Sinédrio. O genro estava lá como sumo sacerdote. Mas quem estava mandando mesmo ainda? Era Anás. Era Anás. Entendeu o que é política? Foi lá pedir a bênção dele primeiro. Embora Caifás fosse o sumo sacerdote oficial, Anás era o patriarca poderoso por trás de todo o sistema. Ele só aparece aqui e depois no interrogamento, no momento que ele vai interrogar. E a gente vai discutir um pouquinho isso aqui para a gente entender, né? Hoje eu só vou falar sobre esse movimento dele, né? Essa ida de Anás mostra a manipulação política e religiosa do julgamento de Jesus. É por isso que nós temos como provar que Jesus era inocente. Eu provo historicamente que Jesus era inocente. Pelo próprio movimento da prisão dele. Quando você prende uma pessoa, ele é levado a uma autoridade competente, investida de poder naquele momento. Você não leva para um civil. Nesse momento ele é um civil. Ele não tem mais o cargo. Entende? É assim que funciona. É desse jeitinho. E as lutas políticas vão medindo força. Né? Aí você pega um ex-presidente e trata do jeito que está sendo tratado. Não estou dizendo nada acerca da pessoa do ex-presidente, certo? Mas você percebe a forma que ele está sendo tratado. Aí você tem uma outra força política que diz assim, tá bom, você quer saber o que é perseguição? Eu vou lhe mostrar. Eu vou tirar todos os seus direitos destinados ao meu país. E vou tirar o direito da sua família, dos seus filhos. Sua filha estuda aqui? Tá bom. Eu vou tirar o direito dela. Eu vou tirar todos os seus direitos. Nem televisão mais eu vou deixar você ter, porque tudo que for ligado ao governo americano vai ser tirado de você, ou seja, cartões de crédito, televisão, tudo que for. Eu vou tirar tudo. E eu vou lhe mostrar, vamos brincar de força política.
Quem tá disputando essa força aí? Eu não quero discutir os méritos, nem se está certo ou se está errado. Eu quero discutir quem está por trás. Eu só estou tentando dizer para vocês, pensar a história de uma outra forma. Mas o que eu quero dizer para vocês há em todo e qualquer disputa de poder e de força, todo movimento que busque o poder, e a gente tem duas forças no Brasil, políticas, né? Então essas duas forças estão medindo e tentando bloquear o outro para que o outro não tenha poder para mais concorrer. Tentaram fazer isso com Lula antes, estão tentando fazer agora com Bolsonaro, e toda essa política, toda essa briga que você está tendo aí, é por causa do poder. Está aqui, ó. Isso já aconteceu. Muitas vezes. Na história eu tenho 50 para contar, mas eu só quero mostrar essas duas, né? E vai continuar acontecendo. Até o Senhor descer, né? Restaurar tudo. Então aqui, o que a gente precisa entender? Lucas 3:2 diz: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Está lá, em Lucas 3:2. Os dois são citados como sumos sacerdotes. Exerciam o sumo sacerdócio. Então, presta atenção. Quando ele diz, e é aqui que eu quero encerrar para vocês entenderem que eu estou tentando conduzir. Quando está no verso 14 aqui, claramente, né? Convém que morra um só pelo povo. João, de forma muito sábia, olha a visão profética dele, olha como ele consegue olhar. Isso é difícil, gente, isso é difícil, não tem ideia. Se Deus não iluminar, a gente não consegue ver isso. Olha como ele consegue ligar agora, depois que tudo aconteceu, né? Ele vai escrever isso muitos anos depois, né? Ele consegue linkar e linkar a declaração profética involuntária, foi Deus que colocou as palavras nos lábios de Caifás, para mostrar que Deus estava conduzindo a história. Ainda que Caifás tenha falado isso politicamente. Não escapa à mão de Deus. João interpreta como uma profecia redentiva de Deus. Jesus morreria substitutivamente pelo povo. Pronto. É isso que ele está dizendo. E que até o ímpio, em seu desejo ímpio, está cumprindo ali um mandato e uma ordem de Deus, dentro da história. A gente nunca vai entender isso. Porque a gente tende também a perceber... A gente acha que a profecia é só de que alguém que profetizou ali... E escreveu depois. Ele escreveu isso porque ele escreveu depois. Não, filho. Não. Porque tudo aqui, a Bíblia já tentaram provar de todos os jeitos que historicamente isso aqui não ocorreu. Mas não tem como. Eles sempre vão encontrando documentos. Sempre vão mostrando que tudo realmente aconteceu desse jeito. Há documentos em Jerusalém que provam que Anás e Caifás eram realmente os sumos sacerdotes naquele período. Tanto que eu sei o ano que ele foi de 6 a 15. Eu sei os anos em que ele foi sumo sacerdote também. Eu sei tudo o que está acontecendo ali, hoje, historicamente, porque os historiadores já debruçaram sobre isso. João 11, 50 e 52 fala exatamente isso que eu mostrei para vocês, né? Ele está profetizando a morte de Jesus. Quais são as aplicações que a gente pode fazer aqui? Eu já fiz algumas, né? Mas quais são as aplicações que nós podemos fazer para trazer isso para a nossa vida, né? A primeira delas é que nada escapou à vontade de Deus e que Jesus se entregou voluntariamente. Ele queria fazer isso. Ele permitiu ser amarrado, ele estava amarrado, mas ele estava em absoluto controle de tudo que estava acontecendo. Nada escapava da mão dele, né? Eu tenho vários textos para provar isso, mas na escola dominical não dá. Mas nada escapa à mão de Deus. Jesus não foi derrotado. Pelo contrário, aquela é a vitória. Porque ele está cumprindo o que está no Antigo Testamento em Levítico sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele está cumprindo cabalmente todo o plano redentivo. Jesus foi ao encontro do sofrimento com um propósito: libertar, como disse Caifás e ampliou João, né? Salvar toda a nação e todos os que creem, fora da nação judaica. Todos os que vieram a crer. Então você tem uma ampliação do plano de Deus e a mão do Senhor conduzindo toda a história, né? Segunda coisa que eu já falei, Deus usa até os ímpios para cumprir os seus planos. E acabou. Ele usa a mula, corvo, para levar comida para o profeta. Ele usa quem ele quiser, do jeito que ele quiser, como ele quiser, para cumprir o seu propósito. A frase dita por Caifás, né, foi dita com malícia política. E o cara acha que está abafando, né? Tá. Mas ele está cumprindo a vontade de Deus. Ele está se submetendo a Deus sem saber. Foi usada por Deus para anunciar a verdade do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. É por isso que a gente percebe que se Deus não abrir os olhos, meu amigo, ninguém vê. Não. Eles esperavam esse Messias a vida toda. Eles sabiam quem era esse Messias. Ele profetiza sobre a vida do Messias e continua perseguindo-o até a morte. Eles sabiam o Velho Testamento de cor, eles sabiam todas as profecias, eles sabiam tudo. Se a gente pensar no messianismo, né, desde o início da história, hoje a gente não tem as referências que eles tinham. Não. Mas eles tinham todas as referências. Não. Que você vai ver depois do interrogatório. Tentando entender o contexto cultural que era isso que foi dito. Eles sabiam de cor. Mas eles também amavam o poder que eles tinham. A impressão que eu tenho é, ainda que apontasse para isso, ninguém é como João Batista. João Batista estava com a multidão atrás dele. E todo mundo sai atrás de Jesus. 2 voltam e viram para João e dizem assim: João, não está percebendo não? Está todo mundo indo atrás dele e você ficou só? Esse ficou só não tem no texto, né? Aí João fez: convém que ele cresça e eu diminua. Acabou o meu poder. Acabou. A missão dele. Minha missão acabou. Acabou. Você acha que um político pensa assim? Me aponte um. Se pensasse, nosso país estava um pouco. Não, a gente estava. Em qualquer lugar estaria bom. Porque é a hora de largar meu osso. Bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão a Deus. Onde é que você já viu? Vamos fazer assim. Vamos fazer rodízio aqui. Cada ano um vai ser o presidente. Vamos fazer rodízio. Para que cada um possa, de alguma forma, governar, construir. Vamos construir um plano e a gente vai trocando. Esse ano vai ser você, depois você. Não existe isso. Vamos para a votação porque eu quero. Todo mundo quer perpetuar. Pronto. E o custo é tão alto. Altíssimo. Tá certo? Então, quando eu vejo algumas pessoas falando, não, política, não sei o quê, eu falei, meu filho, você lê a Bíblia. Tudo que está acontecendo ali é político. Tanto a boa política, quanto a ruim. A politicagem que a gente chama, né? As duas coisas estão acontecendo concomitantes. Existem homens como Nicodemos, sérios, que estavam lá no Sinédrio, que sabia tudo que estava acontecendo. Existem homens como o mestre do apóstolo Paulo, como é o nome dele? Gamaliel. A lista é enorme. Que tem temor a Deus e diz assim, na hora que vão matar ele, Gamaliel faz, olha. Já apareceu outros como ele. E foram abafados pelo próprio povo. Olha a pergunta dele. E se nós estivermos insurgindo contra o Senhor? É uma possibilidade. Ele levanta, mas levanta. Isso é divino. Se for divino, ninguém vai conseguir frear. E se for como os outros, o próprio povo vai fazer parar. Qual é a resposta? Temos que matá-lo.
É lindo, Deus sempre dá uma palavra antes do pecado. Sempre. Deus dá chance. Ali foi a chance de dizer assim, vamos nos quedar em oração e vamos ver onde Deus vai levar isso. Essa era a hora deles como povo representante de Deus. Não, vamos matá-lo, porque ele tem demônio. Jesus ia ter que morrer de algum jeito, mas para se cumprir a profecia. A libertação, né? Exatamente. Mas era a chance de... O coração deles duro já tinha sido profetizado, né? Jesus veio para que eram os seus, e os seus não aceitaram, né? E Jesus então se apresenta àqueles que não o conheciam, não chamavam pelo seu nome. Se apresentou para nós. Somos gentios. Então você tem essa linguagem. A terceira coisa que eu quero que você perceba, né? Os ímpios são usados para cumprir o plano de Deus. A terceira coisa é a religião sem verdade, ela é extremamente perigosa. A religião sem a verdade, meu amigo, ela é terrível. Basta você estudar os 2000 anos de cristianismo. E para onde o cristianismo foi levado, e para onde as pessoas olham hoje e dizem assim, não, a igreja matou muita gente. Matou mesmo. Matou? Como matou? Quando você percebe que a igreja voltou para o mesmo lugar. Estava lá no Sinédrio. Voltou para o lugar dos judeus lá do passado. Voltou para o mesmo lugar. Vamos apedrejar, vamos matar, vamos crucificar. Aqui a gente vai botar na fogueira, vai tocar fogo, vai expulsar, vai... O mesmo lugar. Por quê? Porque toda vez que você tem religião, seja ela qual for, judaísmo que Deus deu a palavra, seja cristianismo onde Deus estabeleceu seu filho como o verdadeiro unigênito do Pai, nos dois, quando você sai da verdade, o que acontece? Aí vira corrupção, disputa de poder, dinheiro, poder financeiro, compra, e todo o processo que a gente conhece de corrupção. Então, eu particularmente gosto de política, mas não como algo que eu entendo política como algo necessário, não tem jeito. Você precisa criar leis, você precisa criar estruturas, você precisa ter uma forma de fazer com que as pessoas vivam em comunidade. Tem que ter alguém para julgar tudo isso. Sabe? Você tem que ter polícia, você tem que ter os que julgam, você tem que ter estrutura que governa. Você tem aqueles que distribuem renda, tudo isso é necessário, não tem como você viver em sociedade como nós vivemos, com balbúrdia, né? Então, os líderes religiosos, cegos pela política e pelo poder, como disse Gel, tramaram contra o próprio Messias, sem saber. E aqueles que Deus tocou o coração e fez ver, como Gamaliel e Nicodemos, José de Arimateia e tantos. A lista é enorme. Tem muito. A mulher, dizem que é a mulher de Cláudio, né? Vários. O que Deus disse assim, esse é o meu filho. Descortinava, e eles saíam de onde estavam, abandonavam o poder, abandonavam tudo. Como é que a mulher de um imperador vai para a rua ficar junto com as outras mulheres e sustentava financeiramente o ministério de Jesus? Meu filho, isso só é possível com conversão, se Deus abrir os olhos. Enquanto isso não ocorre, o que é que a gente faz? A gente persegue, a gente mata, a gente busca, né? O quê? Poder e a nossa vontade, e não a vontade de Deus. E por fim, não há dúvida que Jesus é o nosso substituto. Quando eu olho a armação toda que foi feita e Deus conduzindo tudo no meio, assim, ó, levando a história para onde Ele quer, para aquilo que vai ocorrer, o que Deus estabeleceu, né? Jesus vai morrer por nós, no nosso lugar, cumprindo o plano redentivo da salvação. Amém. Ele cumpriu. No passado tentaram frear a vinda do Messias, né? Desde Caim e Abel, porque de Abel viria aquele que nasceria, iria salvar a humanidade. Caim tenta matar Abel. Quando Moisés nasce, todos os meninos são mortos. Quando Jesus nasce, todas as crianças também são mortas. Então você tem todo um processo político tentando frear
o Messias, a chegada do Messias, o estabelecimento do Messias, o crescimento do Messias, o governo messiânico. Então, quando você estuda história escatológica também, você vai perceber que tudo vai ser sempre conduzido para barrar o caminho desse Messias, e Deus, então, vai conduzir a história do jeito que Ele quer. Vamos fechar? Deus permitiu a história dessa forma. Jesus, conhecendo a história, se entregou sem resistência, né? Conhecemos o coração humano, e poder e liderança é uma coisa que, se você não souber lidar, corrompe. Não corrompe só a pessoa que tem poder, corrompe os que estão ao redor, o tempo inteiro. Senhor, quando o Senhor assumir seu lugar, põe eu e meu irmão à sua direita, uma direita e outra esquerda. A história, eu falo 50 mil coisas que é assim, né? Jesus disse assim: você não está entendendo nada, você quer beber o cálice, você quer vou beber? Quero. Pronto, um morreu sem cabeça e o outro foi. É isso. Né? Vocês querem beber o cálice, eu vou dar. Mas é o meu cálice, não é o que você está pensando, não. Entende? Essa maneira de que o mundo tenta conduzir a história, né? Eu já vi várias vezes, sabe, o livro de Esther? É realmente impressionante. Amã organizando tudo: eu vou matar esses judeus tudo, não vou deixar um, eu vou matar todos. Aí Deus pega, não levanta um grande, ele pega um porteiro. Não, peraí, vai fazer a história, Amado? Tá bom, Amã, vamos lá. O porteiro tá bom. O porteiro é o único que deixa entrar e sair, né? É o porteiro. Tá bom, eu vou lhe mostrar. Faz a forca, vai matar todo mundo. Eu vou organizar, que você vai ver. Eu vou matar todos. Aí Deus muda a história, levanta Esther. O homem larga a mulher maravilhosa que ele manda dançar. A mulher diz assim: não vou fazer. Ele depõe a mulher, ele arruma outra esposa. A esposa é aquela que Deus estabeleceu, judia. Fala assim: se matar todo mundo, eu vou ter que morrer, meu bem. Porque eu sou judia também. Aí, sabe, a história vai dando nó. Aí o rei diz assim: tá bom. Amã, sabe a forca que você fez para matar os judeus? Você vai morrer. Eu vou lhe pendurar nela. Como é que se entende isso? Você está entendendo o que eu estou tentando mostrar para vocês? Toda a história, não é só a bíblica, não. Toda a história é assim. Toda a história é do mesmo jeito. Nós somos isso, nós tentamos corromper, e aqueles que corrompem, no tempo determinado, eles são depostos, destruídos, humilhados. E todos os que buscam esse poder, eles são colocados por Deus no lugar deles. Tem uma coisa aí, pastor, que é interessante a gente ver que Jesus, o livro de João, para mim, ele é sem igual. Para mim também. Mas, não porque eu sou João, não é? Não porque eu sou João, mas porque é mas fantástico. você pode escrever o seu, que eu vou gostar também. O que ocorre? O livro de João mostra, até ali pelo capítulo 10, que Jesus ele fez milagres, curou, fez tanta coisa, e a multidão andava atrás dele, mas assim, se você pegar 5.000, mais de 10.000 pessoas alimentadas, aí ele disse: não, nós queremos isso para ser o nosso rei. Aí eles foram atrás dele, mas ele não quis, ele se recusou. E aquele pessoal que diz: crucifica-o, É o mesmo. é o mesmo que estava andando atrás dele, comendo do pão dele. Então, tem pessoas que procuram a Jesus só pelos benefícios terrestres, pessoais. Então, quando ele mostra que não, o meu reino não é deste mundo, ele diz: então você não interessa. Acabou para você. Fica só 11 caras com ele. Todo mundo parte, diz: eu vou embora. Vocês não querem ir também, não? Você não quer ir, não? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Entende? Que é que a gente discutiu hoje. Eu quero resumir a aula numa frase de John Stott: Cristo foi amarrado para que nós fôssemos libertos.
Ele foi julgado por homens ímpios para que nós fôssemos justificados por Deus. Bendito seja o Senhor. Amém. John Stott, não sei se vocês já leram A Cruz de Cristo. Eu já li. Fantástico, um dos melhores livros que já foram escritos. John Stott era um pastor anglicano. Um absurdo livro. Vamos orar rapidamente? Pai do céu, muito obrigado, Deus, por esse momento, por essa manhã. Obrigado porque os nossos olhos estão abertos. E nós conseguimos ver essa verdade tão difícil que ocorre aqui no momento da prisão do nosso Senhor. E queremos te pedir que o Senhor nos faça ver também aqui neste mundo, Senhor, tudo que acontece, que o Senhor nos dê discernimento, que não sejamos levados por nenhuma onda de conversa de mídia, nem do que é colocado nos bastidores, tudo que está ocorrendo, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos e possamos ver a Tua boa mão, Senhor, conduzindo a história e tudo que ocorre. Muito obrigado por esse momento, nos faz entender, Senhor, a Tua vontade para nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que fique bem claro que eu não estou comentando nem comparando o que está acontecendo na política com a palavra do Senhor. Tá? Eu estou apenas mostrando que o que está acontecendo aí, nós sabemos o que é, porque isso vem acontecendo na história há muito tempo. Deus os abençoe. Amém.